estamos aqui para fazer a vontade de Deus, né? E hoje os irmãos vão ter a certeza de examinar muito as Escrituras Sagradas, porque tudo que está aqui, nós vamos usar muito a nossa Bíblia, né? Pelo menos se nós não temos esse costume na nossa casa, pelo menos aqui nós vamos ter o costume, né? De examinar as Escrituras. Jesus, ele sempre falava: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E o crente, ele precisa de fato estar sempre examinando as Escrituras Sagradas. Irmãos, hoje eu quero pensar com vocês, nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13 a 17. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 13 a 17. Mas antes de ler esse texto de Paulo aos Tessalonicenses, a palavra de Deus diz lá no Salmo 57, versículo 2, quando o salmista Davi ele diz o seguinte: clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Então, nesta manhã eu clamo ao meu Deus que por mim tudo executa. Ou seja, que por mim tudo realiza, tudo faz, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Então, que nesta manhã seja feita a sua vontade, que Ele possa, através da minha vida, realizar, fazer aquilo que está no coração dEle, aos corações de vocês e ao meu coração. Porque Deus fala de várias maneiras e nós precisamos estar atentos ao que Deus fala conosco. A palavra de Deus aqui em 2 Tessalonicenses 2, 13 a 17, o apóstolo Paulo, ele diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e nosso Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. A palavra do Senhor, ela por si só se garante, já é abençoada, e essa palavra ela precisa estar sendo guardada no nosso coração, para não pecarmos contra Deus e para nos dar direcionamento, né, dia após dia. É interessante que, quando a gente pensa nisso, eu estava lendo algo que um comerciante colocou a respeito do seu comércio. Era um comércio novo e ele colocou ali os seus itens, né? Seus itens com seus preços, e no final ele colocou assim, bem baixo escrito: ajude-nos a melhorar, né? E aí eu fiquei pensando, quando nós estamos na presença de Deus, o nosso pensamento nunca deve ser: eu sou o melhor. Mas o nosso pensamento deve ser: dia após dia, eu preciso melhorar. Não é? Então, o Senhor está aqui para que, através da sua palavra, nos venha nos colocar nesta posição de nunca querer ser o melhor, mas dia após dia, buscarmos o melhoramento, né? Para que nós possamos servir melhor ao nosso Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, na verdade, hoje nós vamos, diante de tudo que eu preparei aqui na presença do Senhor, nós vamos usar muito a primeira e a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E, na verdade, Paulo ele estava exortando a própria igreja a qual ele fundou. Ele foi o fundador daquela igreja. E ele estava exortando aquela igreja à perseverança. Aquela igreja ela precisava perseverar. Nós vamos ver no capítulo 4, no versículo 1,
que ele chama a atenção dizendo que viriam, né, espíritos enganadores, que viriam doutrinas de demônio, que aquela igreja ela precisaria estar atenta a tudo isso. E era uma igreja a qual ele conhecia muito bem, porque ele foi o fundador daquela igreja. É interessante que quando nós começamos a ler a primeira e a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos perceber que a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ela vai, na verdade, completar e vai também trazer assim um reforçamento para os ensinamentos da primeira epístola. Então é interessante a gente notar isso, que na segunda epístola de Paulo, Paulo vai estar completando e reforçando os próprios ensinamentos que ele começou lá na primeira epístola, para que a gente perceba a importância que tem os ensinamentos do Senhor para a igreja que deseja perseverar. Nós estamos vivendo dias difíceis e a igreja foi chamada para perseverar. E é interessante que essa igreja de Tessalônica, ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária foi quando Paulo fundou aquela igreja ali em Tessalônica. E é interessante que a cidade de Tessalônica era uma cidade que tinha como prática religiosa cultuar vários deuses. Olha que prática terrível daquela cidade. Uma prática religiosa de cultuar vários deuses. Então era uma confusão terrível naquela cidade, porque as mentes das pessoas estavam em confusão, porque eles cultuavam a vários deuses. E Paulo, como estava preocupado com a igreja a qual ele fundou, e uma igreja que ele estava querendo cuidar daquela igreja, ele estava instruindo a igreja a perseverar na sã doutrina, justamente para isso, para não deixar que a sua mente fosse capaz de adorar vários deuses, cultuar vários deuses e também ser elevado por doutrinas de demônio e espíritos enganadores. E é interessante que Paulo, ele preocupado com os novos convertidos daquela cidade, Paulo manda Timóteo ir lá para ver como estavam aqueles irmãos. E Timóteo traz uma excelente notícia para Paulo a respeito da igreja a qual ele mesmo foi o fundador. Vou pedir à irmã Rebeca que coloque aí 2 Tessalonicenses, o capítulo 1, o versículo 3. Como eu disse, hoje nós vamos usar muito as escrituras sagradas. 2 Tessalonicenses 1, 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças ao Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Que notícia excelente, que notícia maravilhosa, Timóteo trouxe para dar ao coração de Paulo, uma vez que ele estava preocupado com a igreja que ele fundou, e diante de tantos ensinamentos errados que estava tendo naquela cidade, de vários deuses sendo adorados. E aí o irmão Timóteo chega para Paulo e diz que aquela igreja estava firme na fé e firme no amor. E isso alegrou muito o coração de Paulo. Paulo se alegrou em saber que a igreja a qual ele fundou estava no caminho certo, na direção certa. Irmãos, na verdade, se nós prestarmos bastante atenção, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele estava preocupado com a sua igreja
não porque era a igreja de Paulo, como a gente vê muitos nas cidades, principalmente em cidades, né, bem próximo, talvez até aqui mesmo na nossa cidade, igreja de fulano tal, né? Igreja de fulano tal. Não, a igreja ela é do Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo tinha essa consciência, mas só que ele se preocupava com o andamento da igreja do Senhor. E ele estava dando àquela igreja uma visão futura, né? Que inclusive nós vamos ver nos tópicos aqui, a esperança futura. E Paulo, ele estava preparando a igreja de Tessalônica, a igreja que ele estava levando a uma perseverança para a volta de Cristo. Paulo estava preparando aquela igreja para a volta de Cristo. E nesta manhã, irmãos, tudo o que nós vamos ouvir aqui, diante desses ensinamentos de Paulo, a igreja de Tessalônica, é para nos preparar para a volta de Cristo, porque nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus pode voltar para qualquer um de nós que está aqui hoje mesmo. E se ele voltar hoje para você, você está preparado para a volta de Cristo? Então, são ensinamentos de fundamentais importância para nós, uma vez que nós fomos chamados para perseverar, uma vez que nós somos chamados para permanecer firme na fé, no amor, para que quando Cristo voltar, nós possamos subir com Ele nas nuvens para a glória celestial. Então, Paulo ele estava dando essa visão à igreja de Tessalônica, que eles precisavam se preparar para a volta de Cristo. E é interessante que ele traz 3 assuntos importantíssimos aqui, que nós vamos ver nesta manhã, que precisava aquela igreja levar em consideração e na prática para o preparamento para a volta de Cristo, e nós, outros que aqui estamos, né, que estamos nesta manhã ouvindo a palavra de Deus, também precisamos considerar, pôr em prática em nossas vidas essas 3 coisas aqui, bem importante para nós, uma vez que nós estamos esperando pela volta de Cristo. Porque se a volta de Cristo não for desejada por nós, em vão, inútil será a nossa vida aqui nesta terra. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Essa palavra deve estar sempre no nosso coração. Maranata, a hora venha, Senhor Jesus. Porque Jesus, Ele vai voltar com certeza e nós precisamos estar preparados. Em 1 Tessalonicenses 4, 7 e 8, 1 Tessalonicenses 4, 7 e 8, nós vamos ler aí algo interessante que Paulo diz para a igreja de Tessalônica. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Irmãos, a primeira coisa que Paulo estava chamando a atenção da igreja de Tessalônica para a volta de Cristo é que aquela igreja precisava viver em santidade de vida. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver sempre Deus chamando a nossa atenção para a santidade. E por que Paulo estava chamando a igreja de Tessalônica, chamando a sua atenção para a santidade, uma vez que ela precisava se preparar para a volta de Cristo? Nós vamos saber o porquê agora, lá em 1 Pedro 1, 15 e 16 e Hebreus 12 e 14. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, e depois Hebreus 12 e 14. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, meus amados, por que a igreja precisava viver em santidade? Porque o Deus que aquela igreja servia é o Deus santo.
o Deus que nós, a primeira igreja batista em Iguaí, está servindo, a qual foi chamada para servir, esse Deus é santo. E esse Deus que é santo, Ele quer que nós também sejamos santos, e santo em todo o nosso procedimento de vida. Meus amados, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós não estamos buscando a santificação para ser mais santo do que o outro, para viver em santidade, vestindo uma capa de santidade, para querer mostrar para a igreja que nós somos melhores do que tal irmão. Não, nós estamos buscando a santificação porque o Deus que nós servimos, Ele é santo e Ele quer o próprio Deus que nos amou primeiro, o próprio Deus que nos escolheu, Ele quer que nós sejamos santos, e santos em todos os nossos procedimentos, no falar, no pensar, no agir, em todos os nossos procedimentos, há santidade em nossa vida. Então, nós precisamos, irmãos, considerar isso, que a santidade precisa ser buscada por nós constantemente, uma vez que nós estamos esperando pela volta do nosso Senhor. É interessante que quando nós lemos lá em João, no capítulo 8, no versículo 11, quando aquela mulher adúltera, ela foi pegada em um ato de adultério, e quando lá estavam, os seus acusadores, lá estavam cada um com uma pedra, maior do que a outra, pronto, preparado para dar uma pedrada naquela mulher que foi pegada em adultério. E coitada daquela mulher, uma acusadora no meio de muitos acusadores, cada um com uma pedra maior do que a outra, pronto, só esperando a hora do gatilho para mandar a pedra e apedrejar aquela mulher. Mas Jesus chegou para aquela mulher e disse o seguinte: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Na linguagem, na nova versão internacional, diz assim: deixe a sua vida de pecado. Deixe a sua vida de pecado. A única coisa que o santo queria daquela mulher que foi pegada em adultério era isso, que simplesmente ela deixasse a sua vida de pecado, porque o Deus que ela estava se aproximando era santo. E Jesus estava deixando bem claro para aquela mulher que para andar com Deus é preciso buscar a santidade. Deixe a sua vida de pecado. É impossível viver em santidade sem deixar a vida de pecado. E todos nós nos conhecemos, cada um conhece a sua fragilidade. Meus irmãos, quando o pecado ele entrou no mundo, através do primeiro casal, o nosso corpo ficou fragilizado. O nosso corpo ficou fragilizado e ficou vulnerável, a qualquer tipo de coisas que não presta, principalmente para o pecado. Então, a partir daquele momento, nosso corpo fragilizado é vulnerável ao pecado, vulnerável a tudo que não presta. Então, esse corpo, se nós fizermos a vontade dele, nunca vamos buscar a santificação. Nunca vamos buscar, sabe por quê? Porque a vida de pecado é prazerosa para o corpo. Quantas pessoas não largam a prostituição? Quantas pessoas se apegam à prostituição? Quantas pessoas se apegam a vícios e outras coisas? Porque é prazeroso para o corpo fragilizado pelo ato do pecado do primeiro casal. Então, meus amados, é impossível viver em santidade de vida sem deixar a sua vida de pecado. E nesta manhã, todos nós, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todos nós nos conhecemos e todos nós sabemos qual é a nossa vida de pecado. Todos nós temos nossos pontos fracos e nossos pontos fortes.
E todos nós sabemos que às vezes nós não queremos deixar aquele pecado para buscar uma vida de santidade, porque se tornou até algo prazeroso para nós. Então Jesus disse para aquela mulher: olha, largue, deixe a sua vida de pecado. Ela não, simplesmente, ela foi livre das pedradas dos acusadores, ela foi livre da morte dos acusadores, mas o Senhor Santo exigiu para ela uma vida de santidade. Então, santidade é fundamental para a igreja que está esperando o seu Senhor, né? Precisamos buscar a Deus em santidade. Meus amados, Deus é santo, Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito e o pecado é abominável aos seus olhos. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil para a gente deixar a vida de pecado. Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito, Ele abomina a vida de pecado. Quando nós entendemos isso e buscamos isso para as nossas vidas, fica mais fácil para buscar a vida de santidade e nos preparar para a volta do nosso Senhor. E era isso que Paulo estava querendo trazer para a igreja a qual ele mesmo fundou. Ela precisava perseverar, ela precisava buscar uma vida de santidade para se preparar para o Senhor da igreja. Outro ponto importante aqui que nós precisamos considerar, que Paulo estava levando para a igreja de Tessalônica, que é fundamental para a nossa espera pelo nosso Senhor, é o amor. O amor. Hoje nós estudamos muito na nossa escola bíblica dominical, né, sobre o amor. E que lição maravilhosa, né? O amor que Deus quer que nós vivemos na prática. Esse é o amor que as pessoas esperam de nós, o amor vivido na prática, não o amor vivido por palavras, mas na prática diária, né? E é interessante que, vou pedir a Beca aí, 2 Tessalonicenses 3,5, porque que Paulo estava também exigindo o amor daquela igreja que precisava esperar por Cristo. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Coração conduzido ao amor de Deus. O meu coração, o seu coração, uma vez que nós estamos esperando por Cristo, o nosso coração está sendo conduzido ao amor de Deus? Meus amados, era isso que Paulo estava querendo também que a igreja a qual ele fundou entendesse o fundamento do amor, né? Ela precisava ser conduzida por esse amor. Em 1 João 4,16, nós vamos ver que Deus é amor. 1 João 4,16, nós vamos ver que Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Se você, meu irmão, se nós queremos permanecer em Deus e Deus em nós, nós precisamos amar, porque Deus é amor. Deus é amor. E se nós não temos no nosso coração o privilégio, o prazer de ouvir falar de amor, é porque nós ainda não entendemos a mensagem do amor. Porque está claro, evidente para todos nós que Deus é amor. Como é que eu não vou querer dar ouvidos a esse ensinamento de Paulo, que Deus é amor, para a minha vida que estou esperando por Cristo, e não vou, na prática, viver esse amor? Então, o amor, nós vamos ver que ele une perfeitamente todas as coisas. Colossenses 3,14. Colossenses 3,14. Paulo estava aí já falando para a igreja de Colossos, mas que trazia para a igreja de Tessalônica. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição. O amor une
todas as coisas. Todas as coisas que você, que eu, todas as coisas que nós pretendemos fazer, que queremos fazer, é o amor que vai unir essas coisas. Se não tiver o amor nelas, de nada adiantará. Tudo que eu vou fazer, tudo que você vai fazer, se não tiver amor, inútil, em vão será. Os nossos feitos, as nossas ações, as nossas obras, sem amor não chega a lugar nenhum. Sem amor não chega a lugar nenhum. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. 1 Coríntios 13, de 1 a 3, vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, considerando a importância do amor para nós que estamos esperando por Cristo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda não entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Irmãos, sem amor nós não vamos a lugar nenhum. Sem amor nós não estamos preparados para a volta de Cristo. Por isso que em nossa vida o amor une todas as coisas. Se está faltando esse amor, devemos cultivar, devemos plantar, cultivar, deixar ele crescer dentro do nosso coração. E para terminarmos, outra coisa importante que Paulo chamou a atenção para aquela igreja que precisava esperar por Cristo era a esperança futura. A esperança futura. 2 Tessalonicenses 8, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 a 10. 1 Tessalonicenses 1, 8 a 10. Veja o que Paulo estava dizendo para a igreja que precisava esperar por Jesus. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi criado entre vós nosso testemunho. Então, meus amados, aí ele estava falando a respeito do grande dia, do dia da volta de Cristo, né? Que aquele dia para nós é uma esperança futura. A minha esperança futura é Cristo. A sua esperança futura deve ser Cristo. Se não for Cristo, nós estamos na jornada errada. Nós estamos na jornada que não é a jornada da fé, mas a jornada da incredulidade, a jornada da dúvida. Porque na jornada da fé, a esperança futura é Cristo. E se nós não temos essa esperança futura que é Cristo, nós estamos perdidos. Em Romanos 8,37, nós vamos ver que nós temos a vitória completa por aquele que nos amou. Nós temos a vitória completa por aquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Cristo nos amou. Ele deu a sua vida por nós. Então a nossa vitória nele é completa. Não há vitória incompleta na nossa vida quando é Cristo o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. A Bíblia diz que Ele venceu todas as coisas. Ele venceu a morte, Ele venceu tudo para nos dar a vitória. E essa vitória é a vitória completa. O crente que não crê na vitória completa, seu coração ainda não está alicerçado nas promessas do Senhor. As promessas do Senhor, elas são dignas de serem aceitas. Quando nós vamos para o Velho Testamento, nós vamos ver que a palavra diz que todas as promessas que o Senhor fez para Israel, todas elas o Senhor cumpriu, porque Ele é fiel. Então as promessas que Ele tem para nós, que é a nossa esperança futura, que é Cristo, Ele cumprirá em nós. Então a nossa vitória é completa. Então, amada igreja, aqui está 3 coisas que nós precisamos considerar. Se está deixando a desejar em nossa vida, misericórdia, mas nós precisamos melhorar. Por isso que eu chamei a atenção da igreja no início,
que nós precisamos melhorar a cada dia. Então, hoje nós estamos sendo ensinados através do ensinamento de Paulo à igreja de Tessalônica, a qual ele mesmo fundou aquela igreja, que nós devemos viver em santidade, devemos viver na prática do amor constantemente e confiar, descansar na nossa esperança futura, que é o Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos ajude a guardar essa palavra no nosso coração e sermos praticantes dela. Agora nós vamos para as nossas casas, vamos com essa palavra guardada no nosso coração e vamos em paz.